estás no centro do meu ser, tu moras em mim. Pois onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Estamos reunidos para dar continuidade no nosso retiro quaresmal, nosso itinerário de oração, esse encontro marcado já todos os dias durante o tempo da quaresma. E hoje nós vamos, com certeza, mergulhar no mistério de Deus e no mistério da misericórdia do Senhor por cada um de nós. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, vamos ao nosso tema e comecemos rezando. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nessa hora nós queremos entregar a nossa vida a Ti. Queremos confiar a Ti a nossa vida, a nossa história, os processos que temos passado, enfrentado. Nós queremos confiar na Sua misericórdia, Senhor, que nos alcança todos os dias. E Te pedimos a graça da humildade para aceitar a graça que é derramada todos os dias em nossas almas, no nosso coração. Nós Te suplicamos, Jesus, infundi em nós o vosso Espírito. Na mesma ousadia do profeta Eliseu nós pedimos, dai-nos uma porção dobrada do Divino Espírito Santo. Uma porção dobrada para que nós possamos adentrar o mistério da santidade de Deus. Desse Deus que não desiste de nós. Desse Deus que não desiste de nos perseguir, de vir ao nosso encontro. Obrigado, Deus. Eu Te louvo e Te agradeço por não desistir de mim, Senhor. Obrigado. Bendito seja o Teu santo nome. Eternamente seja adorado e exaltado, Senhor. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ato de contrição. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho firmemente, ajudado com o auxílio de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Faça um instante de silêncio e peça a presença do teu santo anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, o meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, hoje e sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina, para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, amados irmãos, hoje nós estamos aí vivendo
o tempo da Quaresma. Hoje é sábado, depois da celebração de cinzas. E hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Lucas, o capítulo 5, o versículo 27 ao 32. Nós vamos mergulhar nesse mistério no qual o Senhor quer nos conduzir à via de união. E antes de começar, propriamente dito, a nossa meditação do dia de hoje, eu queria que uma citação de João da Cruz ficasse cravada no seu coração. São João da Cruz diz assim: quanto mais uma alma busca a Deus, mais Deus a procura. Em outras palavras, enquanto nós damos um passo na direção de Deus, Deus, ele se avança perante a aurora e dá dois em nossa direção. Porque Deus vem ao nosso encontro. Deus vem ao nosso encontro. O profeta Isaías diz isso: buscai o Senhor, já que ele se deixa encontrar. Deus permite ser encontrado por mim e por você. E esse mistério precisa ficar cravado no nosso coração. Então o Evangelho de hoje, ele vai justamente nos levar a mergulhar nesse mistério. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores para a conversão. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em sua casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim aqueles que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Essas são para nós palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Olha o mistério dessa palavra. Jesus, ele anuncia que veio para os pecadores. E isso, irmãos, já é motivo de alegria para mim e para você, pois nós nos reconhecemos pecadores. E estamos trilhando esse itinerário de oração, ou seja, esse caminho de oração, com humildade, a fim de que o Senhor também venha ao nosso encontro. Ou seja, venha a nos encontrar como estamos para nos transformar naquilo que Ele deseja de nós. Então hoje nós vamos meditar essa liturgia de forma profunda e mística que o Senhor quer nos revelar, e nós vamos nos munir então da revelação da criação. Então, nós vamos mergulhar no mistério da criação. E para que seja fecunda a nossa meditação, a primeira coisa que nós precisamos tomar de atitude no nosso coração já de imediato é: nós precisamos conhecer nossa essência. Ou seja, a nossa essência criada, na qual Deus criou e a conhece. Então nós precisamos, irmãos, compreender que Deus nos conhece. E se Ele não desiste de nós, é justamente porque Ele nos conhece. Quantas vezes eu e você já desistiu de nós mesmos? Estamos desanimados, cansados, às vezes não queremos dar um passo sequer à frente. Na primeira tribulação, na primeira prova, nós já desanimamos. Mas nós precisamos mergulhar no mistério da nossa essência criada. Essência com a qual Deus criou e conhece. Então, para isso, nós vamos nos munir da palavra de Deus lá no livro do Gênesis, no relato da criação, sobretudo no ato do pecado, quando o pecado é introduzido na realidade de Adão e Eva.
nós vemos que Eva é seduzida pela serpente, seduz o homem, o conduz ao pecado, ao caminho do pecado. Mas isso não é o detalhe mais importante. Nós erramos, sim, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, erraram, pecaram, foram contra o mandamento de Deus, o ensinamento de Deus, mas nós precisamos compreender aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então nós vemos a abundância do pecado na história da criação, onde a serpente seduz Eva e Eva leva o homem para o mesmo caminho de sedução e de entrega ao pecado. Aí é a abundância do pecado na história da humanidade, na história da minha e da sua vida, o pecado original que nós chamamos, o pecado, do início dos nossos primeiros pais. Aí então é a prova da abundância do pecado. Mas existe uma palavra que diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aí nós vamos agora compreender. Nós acreditamos que Deus ele é onipotente, ele é onipresente e ele é onisciente. Tem todo o poder, sabe tudo e tem a capacidade de estar junto de nós a todo tempo. Esse é um mistério maravilhoso e irrevogável. Então, se Deus era onisciente, sabia de tudo, conhecia tudo, Deus sabia no ato do pecado que Adão e Eva haviam pecado. Deus conhecia que Adão e Eva haviam pecado. Deus sabia que o pecado havia abundado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. No momento em que a abundância do pecado chega ao coração do homem, Deus sabia. Porque Deus conhece tudo. Deus, ele conhece tudo, conhece o nosso coração, conhece a nossa essência criada por amor por ele. Então, aonde abundou o pecado, começa então a superabundância da graça, porque Deus que conhece todas as coisas, é o Todo-Poderoso. A palavra de Deus narra então a abundância, a superabundância da graça de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que no entardecer, na hora da brisa, Deus desceu para o jardim para ter comunhão com o homem. Compreenda. A misericórdia de Deus ela é tão infinita que ela superabundou desde o início da abundância do pecado. Porque Deus sabia do pecado de Adão e de Eva, mas mesmo assim foi até o Éden para ter relação de comunhão com o homem. Aí a palavra de Deus diz que o homem ouviu o passo de Deus, que andava pelo jardim, sentiu medo e se escondeu. Aqui, irmãos, então está o mistério escondido. Deus, ele é sempre presente na nossa vida, mas o homem fez questão de se esconder de Deus. Em outras palavras, o medo nos tira da presença de Deus. O medo tem a capacidade de nos roubar da presença de Deus. E o que a pessoa de Satanás faz? Ele coloca medo no nosso coração para que seja nós a sair da presença de Deus, porque ele sabe que desde toda a eternidade Deus vem ao nosso encontro, como foi no Éden. Como foi no Éden. Deus, conhecendo o coração e a essência criada do homem, pela sua onisciência, sabendo que o homem havia pecado, ainda assim Deus foi passear no Éden com a sua criação perfeita. Deus nos persegue desde toda a eternidade. Então, quando nós compreendemos isso, esse primeiro passo da essência criada, a nossa essência criada, ela é boa. Ela é muito boa, criada, sonhada por Deus. Um pensamento de Deus virou um ato de amor. E Deus nos criou. Então, quando o homem sai da presença de Deus, nós começamos a compreender, então, que é uma constante perseguição, onde Deus persegue, ou melhor, vou melhorar. É uma constante perseguição, onde aquele que ama vive sempre a perseguir o amado. Então nós podemos dizer que aquele que ama é Deus,
e o amado somos nós. Deus nos ama e Ele nos persegue constantemente para nos amar. Então, quando nós sentimos medo, ouvimos o passo de Deus, nós continuamos a correr, a nos esconder. E o convite dessa quaresma é fazer justamente ao contrário. Fazer o caminho reverso, ir ao encontro de Deus. Porque quando eu vou ao encontro de Deus, o amado que persegue, o amante que persegue o amado, dá 2 passos em nossa direção. 2 passos é que o Senhor nos dá em nossa direção. O segundo ponto dessa liturgia é que nós precisamos compreender justamente isso. Deus, Ele está sempre vindo ao nosso encontro. O amante que persegue o amado. Deus, sendo esse amante da humanidade, da sua criação perfeita, Ele não desistiu de nós. Ele vive sempre a nos procurar. Ele vive sempre a buscar a nossa presença. Por quê? Porque o Senhor nos fez para Ele, para amá-lo. Essa é a nossa missão. Nós não temos outra missão senão amar, adorar e reverenciar a majestade de Deus. Então, o amante vive perseguindo o amado. E nós precisamos compreender que Jesus é o amado e nós somos o amante. Então, ao invés de Deus fazer o papel do amante e viver nos perseguindo para nos amar, é preciso que nós assumamos o nosso papel de amante e persigamos o amado Jesus Cristo, o amado de nossas almas. Tenhamos comunhão com Ele, entremos e mergulhemos no mistério da união com Deus. Então esse é o segundo ponto, compreender que Deus está sempre a nos perseguir para nos amar, porque Deus nos ama profundamente. E aí, diante disso, o terceiro ponto é o que eu chamo ação de resposta. E só existe 2 caminhos, 2 possibilidades, amados irmãos e irmãs, filhos e filhas da igreja. A ação de resposta só pode ser a mesma ação de Adão, que ao ouvir o passo de Deus que vem ao seu encontro, foge e se esconde, ou a resposta de Levi, que ao ouvir a voz de Deus, levantou, deixou tudo e o seguiu. E o seguiu para ter intimidade. E aí o evangelho é tão bonito que vai narrar. Depois, Levi preparou em sua casa um grande banquete para Jesus. Para Jesus. Essa é o grande mistério. Para Jesus. Aí Levi começou a ser amante e o Senhor Jesus passou a ser amado. A palavra continua narrando, fala que tinha muita gente, cobradores de impostos, mas o mistério dessa palavra está no ato de Levi, que ao ouvir a voz de Deus, age contra aquilo que Adão fez, em vez de fugir e se esconder, ele prepara um banquete para o seu amado. Ele quer ter uma relação de intimidade com o Senhor. Ele quer estar na presença de Deus. E nessa quaresma o convite é justamente esse, que eu e você sejamos movidos e desejemos estar na presença salvífica do Senhor Jesus. Então essa é a ação de resposta, o terceiro ponto. Então só para a gente recapitular, o primeiro ponto é compreender a essência criada, a essência que Deus criou e conhece perfeitamente. Então, se Deus nos persegue é porque Ele nos conhece e sabe que nós somos bons. O segundo ponto é compreender que Deus faz o papel de amante e vive a perseguir aquele que é amado. Ou seja, a raça humana, sua criação perfeita. Deus, o Senhor que é amante, vive atrás da humanidade amada. Isso é belíssimo. E o terceiro ponto, é preciso que nós demos essa ação de resposta. E essa ação de resposta é 2 caminhos. Ou nós continuamos a fugir como Adão, ou nós levantemos, larguemos tudo, o seguimos, preparemos um banquete para estar na presença do Senhor. Se nós continuarmos a insistir na ação de resposta de Adão e continuar fugindo do Senhor, o nosso coração ainda vai se alegrar, porque o Senhor, amante,
da humanidade vai continuar perseguindo a humanidade amada. Então, por fim, mas não menos importante, o quarto ponto certamente é aceitar a graça abundante de Deus. Quando Adão foge da presença de Deus, ele recusa com um ato profundo do seu coração a graça de Deus. E aí é por isso que, na maioria das interpretações do texto sagrado, sobretudo da criação, o que sobressai sempre é a abundância do pecado. O que as pessoas mais pregam é justamente sobre a abundância do pecado, por causa do ato do homem se esconder de Deus. O que sobressai é a abundância do pecado, mas se o homem não fugisse de Deus, certamente o que sobressairia nesse texto seria a superabundância da graça de Deus. Porque mesmo Deus sabendo que o homem tinha ido contra os seus ensinamentos, que o homem tinha ido e usufruído do fruto que Deus havia proibido, ele foi ao encontro do homem ao entardecer. E assim é todos os dias. Nós somos esse Adão e essa Eva, que no entardecer o Senhor vem ao nosso encontro e constantemente nós estamos nos escondendo do Senhor. Então se faz necessário, irmãos, ir ao encontro do Senhor, preparar um banquete para Ele, o banquete da nossa vida, ofertar a nossa vida ao Senhor de nossas almas. Então, irmãos, para nós finalizarmos hoje, eu queria te convidar a orar. Para que você pudesse fechar os teus olhos, se colocar na presença de Deus e responder, fazer essa ação de resposta. Tomar a sua decisão se você vai continuar se escondendo ou se você vai abandonar tudo e ir ao encontro do Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, eu oro agora em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, confiando sempre na intercessão da Virgem Santíssima e no auxílio do meu anjo da guarda. Eu te peço, Senhor, dai-me a graça de não mais ficar fugindo da vossa presença, mas de ouvir a tua voz, reconhecê-la e ir ao teu encontro. Fazer com que na história da minha vida não prevaleça a abundância do pecado, mas sim a superabundância da graça misericordiosa do teu amor. Eu rezo, Jesus, pedindo a graça da fidelidade, da confiança, que eu possa ter a coragem de me apresentar diante da tua presença tal como eu estou, nu, doente, prisioneiro, peregrino, que eu possa me apresentar na tua presença, Senhor, porque a tua graça abundante manifestará sua misericórdia na minha vida, na vida dos meus irmãos que rezam comigo esse retiro. Eu te peço pelo poder do Espírito Santo que a minha alma esteja a arder e a manifestar na presença do céu. E suplico a sempre Virgem Maria que eduque o meu coração, que conforme a minha alma na forma de Deus, como Santo Agostinho chama a Virgem Maria, formam Dei, a forma de Deus. Então eu coloco a minha vida na forma que é a Virgem Maria para que ela me conforme à vontade do Pai que está no céu. O Pai que manifesta o teu amor em Jesus Cristo crucificado, a expressão máxima do amor, e que me envie o Espírito Santo para que eu consiga responder com o mesmo amor no qual eu fui amado. Eu quero, Senhor, assumir a posição de amante que persegue você, persegue Jesus aonde o Senhor estiver, no oculto, no silêncio, na solidão. Eu quero ser o amante que te persegue, porque tu és o amado de minha alma. Por isso, Jesus, eu quero te perseguir.
Por isso, Senhor, eu quero ir ao teu encontro, eu quero estar na tua presença. E eu te suplico, dai-me a graça de te amar. Jesus, leva-me à cruz e ensina-me a amar como o Senhor me ama. Ensina-me a manifestar o amor como o Senhor manifestou por mim. Que a minha vida seja repleta na tua presença. Ouso tomar as palavras de Santo Agostinho para dizer que eu esteja morto, até que seja vós, Jesus, a minha vida. Até que seja vós, Senhor, a minha alegria plena e perpétua. E eu te agradeço, Jesus, por esse retiro quaresmal, pelos irmãos que estão passando por aqui, rezando conosco, porque o Senhor tem realizado maravilhas em nossa vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos então fazer a nossa oração, mas sobretudo que você possa fazer aí, um exame de consciência. Você tem pensado nesse amor misericordioso de Deus? Você tem conseguido ver somente a abundância do pecado na tua vida? Ou o que sobressai na sua vida, na sua história, é a super graça, a superabundância da graça do amor misericordioso de Deus? Faça essa reflexão. Faça também um propósito, Faça a memória da sua história, do seu encontro com Jesus e reze agradecendo a superabundância da graça de Deus na tua vida. E para nós encerrarmos esse momento de graça, de encontro, oremos. Ó Senhor, ajudai-me a não considerar no próximo senão as suas virtudes e boas obras, e a encobrir os seus defeitos com os meus grandes pecados. Deste modo, levar-me-eis pouco a pouco a ganhar a virtude sólida, a ponto de considerar todos melhores do que eu. Mas para isto é necessário o vosso favor. Sem ele são inúteis as minhas diligências. Suplico-vos, portanto, que me concedeis essa virtude. Que assim seja. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família.